Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Cash Show 360. Muito obrigado desde já pela sua audiência. Eu quero agradecer aqui a todo mundo que assistiu o nosso episódio de estreia na semana passada com o Paulo Matias, o Chega Mais, muitas histórias, mas hoje, olha, o nosso convidado do que tem de história sobre televisão, olha, vai ser um papo muito longo aí, mas muito produtivo também. Ele é um dos maiores especialistas, né, nesse segmento e que tem um prazer aqui de recebê-lo. Antes de falar sobre ele, queria reforçar para vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Qual que é a importância de ativar esse sininho, Bruno? Olha, sempre que tiver conteúdos novos aqui no canal, você será notificado. Inclusive, essas entrevistas estão disponíveis no Deezer e no Spotify. Então, assim, não tem desculpa para não assistir a gente. Beleza, pessoal? Vamos lá para mais um episódio. Roda a vinheta. Bom, pessoal, antes de apresentar meu convidado, queria ressaltar aqui que o nosso podcast tem um patrocínio oficial do CNA, Unidade Raposo Tavares, a quem eu agradeço mais uma vez pela confiança. Bom, meu convidado de hoje é um dos maiores especialistas em TV e dramaturgia. Com mais de 30 anos de carreira, possui passagens por emissoras como Jovem Pan e Gazeta, assim como Globo e Band, onde trabalhou com um dos maiores apresentadores da TV brasileira, o Faustão, como roteirista e diretor de conteúdo. Em parceria com o jornalista Flávio Rico, ele lançou o livro Biografia da Televisão Brasileira, com muitas histórias inéditas que ele vai compartilhar um pouquinho aqui ao longo da nossa conversa. Atualmente é diretor-geral e colunista do portal Alta Definição e possui um canal no YouTube onde atualiza diariamente o público sobre as principais notícias do universo televisivo. Com vocês, o nosso convidado mais do que especial, José Armando Vanucci. Pô, obrigado. Como vai, Vanucci? Tudo obrigado, bem? Obrigado. Bem-vindo. Você sabe que você falou do Paulo Matias? Eu tenho algo em comum com o Paulo Matias. Sério, já quero saber. Ele foi do Morning Show, eu fui do Morning Show, né? Sim, Eu fui da Jovem Pan. Da segunda geração do Morning Show. Teve a primeira, que era o Zé Luiz e tal. A segunda, o Edgar, eu, o Paulinho e tal. E o Paulo assumiu quando o Edgar saiu. A terceira geração, o terceiro formato E do que legal. Morning E é um Show. formato muito bacana, né, Vanucci? Eu vou puxar sardinha para minha época, né? Porque eu acho que era uma revista muito mais ampla, né? Porque não ficava só na política, naquele debate e tal. Entrava em outras questões. A gente entrevistava pessoas também de artes, de cultura, então eu acho que era mais amplo, né? Mas aí foi o caminho, né? O mundo ficou mais político do que de variedades. Exatamente. É um assunto de extrema importância também, né, Vanucci? Vanucci, obrigado mais uma vez pela sua presença. Um prazer, admiro demais o seu trabalho. Obrigado. Que bom ter você aqui abrilhantando o nosso Cash Show 360. Obrigado. Vanucci, você falou agora de rádio, eu queria começar do passado, depois a gente vem pro presente, futuro. Eu sei que você começou na Jovem Pan, né? E queria saber como é que surgiu essa paixão por falar sobre televisão. Cara, você sabe que foi tudo muito... Assim, quando eu cheguei na Jovem Pan Rádio, meu objetivo não era Jovem Pan Rádio. O meu objetivo era a TV Jovem Pan, que estava sendo formada. Né? E para trabalhar na TV Jovem Pan, você tinha que ter pelo menos 2, 3 anos de rádio. Então eu falei, vou entrar antes, né? Tá começando a formar e tal, e eu vou ter chance ali. A TV Jovem Pan não foi para frente, né? Teve lá problema, depois virou CBI e tal. E eu fui ficando no rádio, né? E aí eu comecei como rádio escuta, do rádio escuta eu passei para apurador, aí eu comecei a fazer umas matérias e tal. E aí um dia surgiu uma oportunidade de ser repórter e editor de um jornal chamado Jornal Mulher. Né? E ninguém queria. Porque era um jornal de comportamento, era um jornal feminino, aí todo mundo zoava, né? Pô, Zé Armando, você vai aceitar? Tal, não sei lá. Falei, pô, eu vou. Era aumento de salário. Opa. Eu ia sair da noite e ia pro dia. Né? Ia ter vida à noite, né? Poder sair. Falei, não, vou. E ali eu comecei a fazia matérias de variedades e tal. E aí um dia, eu sempre fui muito apaixonado por televisão. Né? Por quê? Meu pai era músico, publicitário, né? E tinha muito amigo da televisão. E na minha casa a gente assistia desde que eu me conheço por gente, eu assistia televisão com minha mãe. A gente não tinha aquela restrição, é novela, não pode e tal. O que acontecia era assim, isso aqui não é para sua idade, então sai. Mas eu assistia o restante ali. Né? E aí eu lembro até hoje que a Lilian Whitfield estava estreando no Jornal da Globo, o fundo era cheio de telas, né, assim, de TV e de
E era todo escuro, né? E ela tava com uma roupa muito escura. E aí eu virei e falei assim, não vai dar certo. E era meu começo na redação durante o dia. Então eu não conhecia todo mundo do dia, né? Sim. Conhecia algumas pessoas ali. E aí eu virei e falei, isso aí não vai dar certo. Não dou uma semana, esse jornal vai ficar azul. Vamos botar cenário azul, ela vai ter roupa mais tradicional, vamos trocar, não tá, o ritmo vai ser outro, vai entrar mais repórter, vai ter menos comentário. E aí passou uma semana e meia, mais ou menos, e mudou o jornal, porque teve uma rejeição muito grande, né? E aí a Globo foi lá, voltou para o azul, foi tal. E aí, nessa época, a Hebe, eu começava a fazer alguma coisinha de produção e tal, e aí a Hebe era comentarista da rádio e ia sair da rádio, né? E a professora Maria Tereza Faraga Rocco, que falava de novela, ia sair também. E aí tinha um senhor baixinho que estava me ouvindo, né, naquele dia. 2, 3 semanas depois ele me chamou e ele falou assim, olha, eu vi que aquele dia você falou de televisão, tal, você acertou, você tem uma facilidade de conversar com as pessoas e tal. Eu queria que você começasse a falar de televisão na minha rádio, era o dono da rádio só, que estava do meu lado ouvindo um palpite meu qualquer, né? E aí já gostou, né? E ele gostou. E aí o seu Tuta, eu falei, não sei se eu... Não, ele hoje é quinta, você começa segunda-feira. E aí eu comecei segunda-feira, comecei a buscar informação e tal. 1 mês e meio depois, 2, ele virou e ele falou assim, Zé Armando, seu quadro está fazendo sucesso no Show da Manhã, que era das 9 ao meio-dia, né? Que era um programa de variedades. Ele falou, eu quero que você comece a entrar no Jornal da Manhã. E aí eu me tornei o primeiro comentarista, não de política, nem de economia, nem de esportes, nem de internacional, a falar no Jornal da Manhã. Então, eu falava de televisão, às vezes eu entrevistava Daniela Mercury, e colocava ela no Jornal da Manhã, coisas que ninguém imaginava num noticiário que era política e prestação de serviço. Foi uma inovação ali, né, Vanucci, também nesse sentido, né? Fugir um pouco, assim, mais do mesmo, né, das concorrentes. E era um negócio que era assim, cara, eu não tinha fonte, né? Eu não tinha fonte nenhuma. Mas eu tinha uma amiga que trabalhava no SBT, hoje eu posso falar, porque ela já saiu, o mundo já mudou, enfim. Sim. E aí ela tinha acesso ao minuto a minuto. Então, ela começou a me passar, eu chegava no final do domingo, acabava o Gugu, acabava o Faustão, eu ligava e falava, você tem audiência? Eu tenho. Aí ela me passava. E não existia celular, era telefone fixo, né? Então a gente combinava um determinado horário, eu ligava, ela me passava a média dos dois. E eu comecei a dar essa guerra de audiência ali pelos dois. Eu fui o primeiro a trazer esse noticiário de número de audiência, né? Aí, nisso eu já estava uns 2 anos falando de televisão. O Silvio me chamou para o Troféu Imprensa, né? E aí ele brinca, né, no ar ali, ele vira e fala assim, pô, como é que você sabe da audiência antes de mim? Ele falou, porque eu chego aqui no SBT e só vou pegar a audiência às 9 horas, às 6 horas da manhã você já está falando dela, né? E aí isso ajudou mais ainda o noticiário, porque Silvio falou na TV, naquela época a Troféu Imprensa dava 16, 17, 18 pontos. E aí aí virou uma febre aqui, né? E aí eu comecei a ter acesso a outros números, a mostrar a guerra das novelas, aí veio Casa dos Artistas, e aí foi, né? E foi crescendo. Foi que foi. E Vanucci, como é que você vê hoje em dia essa mudança, né? Hoje é um público que está mais no digital, né? A gente tem que produzir conteúdos para esse público. Quais são as principais dificuldades que você enxerga nesse sentido? Você sabe que é muito interessante isso, né? Porque quando você fala assim, a gente tem uma sensação de que está tudo acontecendo no digital. E está. Mas também continua acontecendo na TV aberta. Então, quando você olha o consumo de audiovisual no Brasil, de conteúdo audiovisual no Brasil, 70% está na TV aberta, né? E 30% no digital, né? E crescendo isso. Então, assim, nós que estamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Curitiba, em alguns grandes centros, a gente acaba usando mais o digital, porque a gente talvez tenha mais problemas de trânsito, você está mais na rua, mas existem cidades até no interior de São Paulo, né, que novela das 6, por exemplo, às vezes tem pouca audiência em São Paulo, né, porque tem uma quantidade menor de público, mas você vai para o interior, como as pessoas trabalham até 6 horas, saem e chegam em casa rápido, elas assistem a novela. E aí tem uma audiência maior no interior. Então,
a gente tem um olhar ainda de que assim, a televisão perdeu, 30% já não está nela, né? 30% está fora, mas ela ainda é muito forte no Brasil. Sim, tem um público que consome ainda, né? Eu acho que a TV no Brasil ela vai ficar muito... ela vai ser mais popular, né? Então, assim, e vai ser muita prestação de serviço, não vai ter outro caminho. Muito se falava, Vanucci, do fim do rádio, né? E você viu que ele se reinventou. Sim, né? O rádio se reinventou várias vezes, né? Porque lá em 50, quando surgiu a televisão foi lá e pegou os artistas da radionovela e transformou em telenovela. Aí, pô, você vai ouvir uma história ouvida, né? Ou você vai assistir a história, né? Então, a radionovela começou a perder força. Eles foram lá e pegaram os grandes apresentadores de programa de auditório. O programa de auditório do rádio perdeu força, ganhou a televisão. Mas isso levou tempo também, né? Porque a TV ela começou em 50, mas pelo menos até 60 a audiência era muito baixinha, né? Porque a televisão custava um carro. Não era todo mundo que podia ter, né? Lá no meio da década de 50 para 60, era muito mais importante você juntar dinheiro para comprar uma geladeira, que era caríssimo, porque tinha que ser importado, e não existia geladeira no Brasil. A geladeira é uma invenção dos anos 50. Né? E aí as pessoas queriam, pô, eu consigo conservar melhor os alimentos. Né? Então as pessoas juntavam mais dinheiro para comprar a geladeira do que para comprar o televisor. Então até o finalzinho de 50 ainda é uma audiência muito restrita. Então o rádio ainda tem umas radionovelas, uns programas de auditório, mas ele vai perdendo ali e ele vai se reinventando. Aí ele vira os programas de musicais, né, prestação de serviço, jornalismo, que aí é a década de 60 começa. E aí começam os grandes comunicadores, a conversa. Né? Agora o rádio é talvez o veículo mais multiplataforma que tem. Porque você não sabe. Esses dias eu fui numa rádio e aí tinha o bloco da rádio e YouTube. Aí entrava uma vinhetinha, seguia a música na rádio e a gente seguia no YouTube. Né? E é assim hoje, né? Então tudo se mistura. Né? Exatamente. Mudanças que são necessárias também, né, Vanucci? Com o tempo, né? Sim, se o mundo chega nesse lugar, né, é onde a gente precisa... a gente tem uma dificuldade grande de aceitar as mudanças. Né? Então, quando você... foi a novela Cabocla ali foi um período no final dos anos 90 ali, né? No meio dos anos 90, que a Globo resolve fazer uns remakes do Benedito às 6 horas e começou, não era nem 4K ainda, não era nem, já era alta definição, as pessoas estranhavam a cor muito forte na novela. Né? E leva um tempo. Então, nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade para aceitar a mudança. Mas não tem como, né? Assim, o rádio hoje, você pega o Conversa com Bial. Né? Conversa com Bial, ele é exibido de madrugada. A maioria não assiste, mas ele tem muita audiência, muita repercussão. Por quê? Porque vira podcast no outro dia. E aí a pessoa pode ouvir no carro dela. Exato. Né? Então hoje as concorrências, você fala assim, o que era a informação de rádio exclusiva que a pessoa ouvia no carro? Talvez não tenha mais, você não precisa mais de informação de trânsito, você tem aplicativo para isso, né? Então, você também precisa mexer na sua programação. Né? Tinha uma época, cara, que o rádio brigava para saber quem tinha o melhor helicóptero. Em São Paulo era Jovem Pan, a CBN tinha um helicóptero, que era a CBN Globo, a Rádio Eldorado e a Rádio Bandeirantes. Subiam 4 helicópteros. Aí outras FMs começaram a pegar helicópteros também. E aí a operação era muito cara. A operação era muito... Imagina, você tem que subir com helicóptero, você paga combustível, você paga seguro das pessoas que estão ali. Né? O repórter tem que ganhar mais. Ele ganha porque corre risco. Né? Aí surgiu uma empresa que concentrava, subia uma vez só e atendia 3, 4 rádios. Então entrava o repórter aqui, parava. O outro entrava aqui, parava. O outro... Né? Você ia fazendo... Hoje você não precisa disso. Exato. E Vanucci, você falou agora há pouco sobre o Troféu Imprensa, né? Essa premiação importantíssima, né? Eu queria saber se tem alguma expectativa de retomarem, né, uma nova edição, que já tem um tempinho aí por conta do afastamento do Silvio, desde a pandemia, né? Exato. Que não vem. Então, e eu sinto que o público sente falta também, né? Esse ano estava todo mundo esperando, né? E aí, falar, por que não teve o Troféu Imprensa? A gente esqueceu de fazer... Porque ano passado foi um ano
não complicado, mas foi um ano muito importante internamente para o SBT. Houve uma mudança de comando, então saiu o Zé Roberto Maciel, ele saiu da vice-presidência do SBT, entrou a Daniela Beruti, ele foi para a presidência do grupo Silvio Santos. Ela entrou e foi mexendo algumas peças, aí saiu o Pelégio, aí saiu... Então, era tanta... tinha tanto uma questão interna tão grande que passou despercebido. E tem uma outra coisa, né? Todos os produtos do Silvio Santos estão sendo repaginados para a Patrícia. Então, sim. Quadro, você pode reparar, né? O programa foi repaginado, o programa ganhou bailarinos, que não existia na época do Silvio Santos, né? Ganhou mais luz, ganhou outras cores, outros quadros mais jovens. Então, assim, gradativamente, o SBT está mudando esse programa, né? Exato. E dando a cara, modernizando o que é clássico e dando a cara de Patrícia Bravanel. Então o troféu imprensa vem com a cara dela. Então a gente pode dizer aí que Patrícia Bravanel vai assumir a apresentação. O que era o Silvio Santos apresentava como programa Silvio Santos é Patrícia Bravanel. Claro que talvez você tenha algumas coisas que passem pela Rebeca, pela Renata, que tem uma cobrança para ela também participar, a própria Silvia e tal, mas o programa Silvio Santos é Patrícia Bravanel. Você falou das mudanças, Jogo dos Pontinhos também agora conta com humoristas, né? A assinatura da Patrícia na logo lá do programa Silvio Santos, né? Realmente, tem tudo, já tem. E é assim, se você for pensar, é muito difícil, né? E é um desafio para o SBT renovar, porque durante muito tempo o SBT eu acho que é a única empresa de comunicação, a única TV que ela é baseada em comunicadores. Então, era Silvio Santos, Hebe Camargo, Gugu, você teve ali J. Silvestre, você teve um monte de gente que... Então, você sempre falava assim, o programa do Jô Soares, o programa da Marília Gabriela, o programa da Hebe, né? Você tinha o do Carlos Alberto, é muito nas pessoas ali. E de uma geração que foi envelhecendo, né? E Hebe atuou até os últimos momentos da vida dela, né? O Silvio foi até pouco tempo agora, Raul está no ar. Então, assim, todos esses grandes comunicadores traziam essa audiência. E aí, nós somos conservadores. A gente não gosta de mudança. Então, imagina amanhã não ter o Silvio Santos. Né? Silvio Santos preparou a Patrícia. E foram anos, né, Vanucci? E foram anos preparando. Né? E ele preparou da maneira que eu acho que todo pai prepara o filho, né? Quando é mais difícil, né? Ele dava umas porradas nela, ele botou ela lá pra... Às vezes você falava, pô, mas o Silvio é doido. Não, ele estava criando o casco para ela assumir todas as críticas, todas as batalhas que ela poderia ter. E ela tá brilhando aí no programa, né? Tá eu gosto muito da Patrícia, porque ela tem um negócio que, assim, ela tem esse DNA do Silvio, né? Ela aprendeu com o Silvio que o principal da comunicação... Eu levei muito tempo para entender isso. Né? E aí foi conversando com um amigo meu, que ele virou e ele falou assim, Vanucci, o SBT não faz programa de auditório. O SBT faz programa com o auditório. Ele falou, pode ver, Silvio Santos vai para dentro do auditório. Eventualmente ele precisa ir para o palco, buscar alguma coisa, alguma ação que é lá. Mas boa parte do programa ele apresenta lá. E o Silvio tem um negócio que era assim, eu sou testemunha disso porque eu vi isso no Troféu Imprensa. O Silvio descia, entrava no camarim, conversava com todos os jurados ali, que bom que você veio e tal, já sabe como que é, você tem liberdade para falar o que for. O Silvio tinha uma preocupação muito grande de você não falar do pessoal do artista. Ele brincava, não precisa falar que a atriz engordou, emagreceu, porque ela vai ficar chateada. Mas pode falar do trabalho, porque é isso, né? Você tem que saber a sua responsabilidade de falar, estamos ali para julgar o trabalho e não a pessoa. E aí, o Silvio saía, vai para o meio do auditório, ele entra no estúdio e fica quase que 1 hora conversando com aquele auditório. Ele ficava de 30 minutos a 1 hora conversando com
aquele auditório. Brincando, pedindo aplauso. Na hora que ele sentia que o auditório estava quente, ele falava, vamos começar o programa. Ele fazia isso com o troféu imprensa, com Qual é a Música, com... Sempre. Ele sempre entrou, conversou, brincou, interagiu, foi com o auditório para trazer ele para o programa. E a Patrícia aprendeu isso. E a Patrícia faz isso. Né? Então, por isso que a gente se encanta com ela e as pessoas se envolvem com ela no programa. Porque ela constrói esse laço verdadeiro. Né? Sim, muito legal, Vanucci. Já a gente fala mais sobre o SBT. Eu queria falar sobre uma mudança que teve na sua carreira, né? Que foi você estava na Gazeta, né? E aí surgiu um convite para trabalhar com o Faustão na Globo, né? Queria saber os bastidores, como é que foi esse convite? Cara, você sabe que foi tudo muito rápido, porque eu estava há 26 anos na Jovem Pan, saí da Jovem Pan, eu tinha um acordo eu já estava há quase 11 anos na Gazeta. Eu tinha um acordo com a Gazeta que era assim, eu precisava ter mais tempo para fazer mais reportagens para a Gazeta, para participar do Mulheres, e a Jovem Pan consumia muito tempo. Então, acabei saindo da Jovem Pan por vários fatores ali, por uma questão de linha editorial, política, do que a rádio entendia e do que eu entendia. Né? Então, resolvemos, né? Acabou essa relação aqui. Foi a época que começou muito essa questão o impeachment da Dilma e não sei o que lá tal. Então, saí. E aí, fui lá para a Gazeta e falei, já estou lá livre, vamos começar a pensar tal. Eu saí numa segunda-feira. Né? Aí, na quinta-feira, eu gravei o programa na quarta, pedi para gravar o quadro da sexta, porque eu tinha naquela época segunda, quarta e sexta no Todo Seu. Né? Pedi para gravar e fui para a praia. Né? Eu falei, eu quero tirar um tempinho, porque 26 anos de Jovem Pan, eu falei assim, minha família toda estava em férias, né? Então eu falei assim, fico lá de quinta a terça, quarta tô aqui, faço tal, e ok. Né? E já estava até combinado um período de férias na Gazeta. E aí, no sábado, meu pai faleceu. Né? Meu pai faleceu no sábado, meu pai faleceu no sábado. Na segunda-feira eu tinha que voltar, porque eu tinha um almoço com o Faustão. Né? Que a gente já estava falando do livro, tinha uma história lá. Assim, eu e o Flávio, o Faustão foi o cara que incentivou muito esse livro. Ele gosta muito, ele acha que a gente tem que valorizar a história da comunicação brasileira, a história dos artistas. Tal. E a gente tinha um almoço lá, marcado. E eu fui para o almoço, tal, ele e o Flávio. E eu acho que esse dia estava até o Kleber Machado ali. A gente conversou, tal, aí o Kleber saiu, tal, ficamos eu e o Flávio. E aí o Fausto falou, nossa, o que foi? Você tá assim e tal? Porque você saiu da PAN, né? Aí eu falei, Fausto, é muita coisa que mudou, né? Eu falei, eu saí da PAN. Aí ele fez assim, né? Eu falei, eu saí da PAN e meu pai faleceu, tal, né? Ontem que foi o sepultamento dele e tal. Aí a gente saiu, tal, levantou, aí ele botou a mão assim no meu braço e falou assim, nós vamos conversar. Vamos resolver aqui e tal. Eu vou te ligar, a gente vai conversar. E aí a secretária dele me ligou, marcou um café pra gente lá. E aí ele falou, Vanucci, só eu e ele. Ele falou assim, eu tô precisando de um diretor mais velho. Eu acho que você tem esse perfil. Isso pro Domingão, né? Na Globo. Pro Domingão. Aí ele falou, já que você saiu da Jovem Pan e tal, você não quer pensar nisso e tal, vamos começar logo. O Fausto, assim, ele teve a ideia, para amanhã. Isso era junho. Ele falou, vou falar com o meu pessoal. Aí ele falou com o pessoal dele, aí eu fui conversar com o diretor dele. Nesse meio tempo eu comecei a fazer o Mulheres, né? Comecei a fazer o Mulheres e tal. Aí um dia me liga a secretária do Silvio no SBT e fala assim, Silvio quer falar com você. Eu falei, eu estou microfonado, né? Não posso falar nesse momento, né? Aí ela, 6 horas, pode ligar? Eu falei, Mulheres acaba 5h45, tal. Ele falou, ele te liga às 6 horas, que ele vai sair do estúdio esse horário. 6 horas o Silvio me ligou, falou, Vanucci, voltei agora dos Estados Unidos e tal, e vim com uma ideia de um programa que eu vi, que eu vou trazer alguns elementos, que é o programa, acho que vai se chamar Fazendo Fofoca, Fofocando, alguma coisa assim. E eu queria que você, a Mama Brusqueta e o Nelson Rubens fizessem o programa.
Ele falou, ó, e para mim, ok, você continua na Gazeta, né? Você continua na Gazeta à noite e à tarde você faz o programa. Falei, ótimo. E a Gazeta tinha essa parceria já, o Leão Lobo já fazia uma coisinha ali e tal. Falei, ótimo, Silvio, vamos começar a conversar e tal. Falei, mas eu tenho que ver com a Gazeta, eu tenho um contrato aqui, né? Ele falou, mas eu queria um negócio. Eu tenho uma ideia que é um personagem que todo mundo... Porque imagina, Evanucci, você conhece tudo, você sabe tudo que acontece. Imagina você contar essas notícias e ninguém ficar sabendo que é você. Falei, como assim, Silvio? Falou, não, você apresenta com um saco na cabeça, que era o homem do saco. O homem do saco. E aí eu virei e falei assim, Silvio, não sei, vamos começar. Bom, eu sei que passou uma semana, eu conversei com ele mais 2, 3 vezes ali. Mas a ideia continuou, né? A ideia foi essa. A ideia foi essa. E aí, a Gazeta, eu tinha um contrato com a Gazeta de mais 1 ano, né? De mais 1 ano. E eu não tinha como romper, eu tinha uma multa alta com a Gazeta. Né? O contrato estava recém-renovado, imagina. Foi em junho, o Silvio veio conversar comigo em julho. Nisso, o Fausto... O Fausto não, porque eu continuava... Ia na pizza, almoçava ali e tal, mas o diretor dele tinha sumido, o produtor dele tinha sumido, ninguém tinha falado mais nada. Aí marcaram um almoço, encontrei com eles de novo e tal, e aí eu falei, Silvio, a Gazeta, eu não consigo pagar a multa. E ele falou, eu não pago multa, né? Porque ele poderia assumir a multa. Ele falou, eu não pago a multa. E aí eu não fui, né? E continuei na Gazeta. E parou o assunto com a Globo. Parou, né? Aí quando foi em outubro, eu fui numa pizza, encontrei o diretor lá do programa, e aí quando foi em outubro, ele me ligou, ele falou assim, vamos conversar? Eu quero que você venha numa reunião do Fausto já, quarta-feira que vem, tal hora. Eu falei, essa hora eu tô no ar, né? Eu tenho meu compromisso lá, não consigo nesse horário, né? Eu tenho ainda na Gazeta, eu tenho que ver minha situação na Gazeta, né? Mas posso... Não, o Fausto quer que você já comece agora na Globo. Aí, não, então você não pode começar, vamos pensar. Sumiram de novo, isso foi em mais ou menos setembro, sumiram de novo. Aí em novembro, falou, começa dia 1º de janeiro. Aí eu falei, cara, acabei de assumir o compromisso de apresentar as férias do Rony. No Todo Seu. No Todo Seu, até o dia 15 de janeiro. E dia 16, que é meu aniversário, eu viajo. Só volto no final do mês. Ele falou, então você começa dia 1º de fevereiro. Então foi um namoro que demorou, né? Fausto querendo muito, eu querendo muito. Tinha um contrato que ainda longo com a Gazeta e uma multa grande, né? Aí eu sentei com a superintendente, que é a Marinês, a artística, conversei com ela, expliquei, ela virou e falou, Vanucci, eu não posso falar não para você, porque é uma proposta totalmente irrecusável. Você vai dirigir ou cuidar do conteúdo da pessoa, e era conteúdo e criação, né? Você vai estar no principal programa de entretenimento. Você não está saindo do vídeo para o vídeo. Ela falou, era diferente quando o SBT te chamou, que eu tinha uma multa. Mas aí conversou com os superintendentes, e ela voltou, ela falou, bom, então vamos fazer uma série de despedidas. Você vai fazer a última vez no Mulheres, aí teve a despedida no Mulheres, no Todo Seu. Eu rodei pela programação, saí, deu tudo certo. E lá no Faustão você dirigiu também o Arquivo Confidencial, né? Porque o arquivo ele faz parte da área de conteúdo, né? E o Fausto brincava, ele falava assim, Zé Armando, eu quero alguém mais velho, porque essa molecada é tudo de internet. Então eles vão apurar a informação, vão fazer lá o arquivo e não pega um monte de coisa. Ele falou, você gosta de conversar? Então vai lá, né? Faz E aí eu passei a coordenar, fiz alguns arquivos e coordenava outros arquivos. Mas tinha muita gente que fazia, né? Tinha muita gente que fazia. Teve algum que foi difícil de fazer? Algum arquivo confidencial? Eu acho que não tão difícil assim. Claro que você tem alguns que a família não quer falar, tal, mas às vezes você tem alguns que assim, você fala, nossa, a história é muito flatzinha, né? Eu fiz do Emílio Dantas, fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá, tal, né? Porque eu sabia de uma história, uma vez conversando com ele, ele me contou uma história que ele falou, cara, uma vez eu quase morri. Né? Ele falou, eu quase morri porque ele falou, eu briguei com um menino, eu era criança, briguei com um menino na minha vila e a mãe desse menino chamou a turma que desceu toda do morro e queriam me espancar lá, né?
E aí ele falou, então ficou isso e tal. E a gente ia fazer um negócio do gratidão do Domingão, Domingão da gratidão e tal. E aí quando virou o arquivo dele, eu falei, pô, tem uma história aqui. Aí eu fui lá pra vila, comecei a conversar. Mas a história do Emílio Dantas era muito flatzinho, assim, muito... Não tinha... Ele graças a Deus, ele ficou numa família classe média aqui. Então ele não viveu momentos, não tinha não tinha muita fortuna, né? Era classe média baixa, mas não tinha grandes sacrifícios, não tinha grandes regalias, né? Era comum, como de todo mundo. E aí eu fui montando aquele arquivo, eu falava, pô, ainda falta uma história, ainda falta uma história. Aí me contaram que ele tinha uma banda. Eu montei a banda inteira, os 6 amigos deles, eles não tocavam há 15 anos. A gente passou 2 semanas ensaiando no Rio de Janeiro com esses caras, alugamos estúdio, alugamos instrumentos. Eles ensaiaram. No dia de apresentar, o Simoninha virou, que era o diretor musical, falou, ó, não tem condição deles tocarem. Eles não sabem mais tocar. Então a gente conseguiu fazer uma base para dar uma sustentação para eles. E para não perder a essência da história. Para não perder a essência da história. E aí a última pessoa que eu fui gravar foi a Fabiola, a mulher dele, né? E aí ela estava conversando, depois que terminou, tomando café e tal, ela virou e falou assim, Vanucci, você sabe que ele tem um negócio que ele nunca conseguiu, que foi o Bruno e Marrone. Ele adora eles. Ele sabe todas as músicas e ele nunca conseguiu ir num show do Bruno e Marrone, né? E o Emílio Dantas era protagonista de novela, né? Então a gente tinha o compromisso de entregar ele a tempo da ponte aérea não fechar para ele amanhecer segunda-feira no Rio e trabalhar. Então ele precisava sair cedo e tal. Então o bloco dele foi um pouquinho antes aqui. Aí entraram os depoimentos, tal, aquela história que foi, ele se emocionou, tal. Entrou a banda dos amigos dele, ele se emocionou, se jogou no chão, cantou, tal. Nossa, Fausto, que presente que você me deu, foi a melhor coisa que você deu, eu reuni com essa turma e tal. Aí Fausto, calma, espera aí. Mas tem um negócio que você vai realizar hoje. Aí entrou o Bruno e Marrone. Nossa. Né? E aí ele fala assim, o Emílio fala, Fausto, não tem dinheiro que pague isso. Não tem... Esse é um momento único. Então, é aí que vale o arquivo, né? Assim, quando você começa, quando você vê que assim, pô, a história pode ser muito comum, né? Assim, uma história que não tem aqueles altos e baixos, né? O Ícaro Silva, a mãe dele tinha tomado um tiro, né? Então, você tem histórias, né, pesadas às vezes ou engraçadas. A dele era uma história muito comum, assim, muito tranquila, né? Porque ele é um cara tranquilo, ele é um cara que não aprontou muito na vida, tal. Aprontou, mas a gente não conta. E aí deixa em off, né, Vanucci? Deixa em off, essa é melhor deixar em off. Mas mas fazer essa entrega, então o grande desafio era isso, era cada vez que você pegava um arquivo, você fala assim, o que eu posso fazer para essa pessoa sair impactada, né? Para que essa seja uma experiência para o telespectador diferente, né? Então, teve um que eu coordenei, foi a Núbia que fez. A Drica... Drica Moraes? Não. Meu Deus, agora sumiu o sobrenome. A gente foi para Belém acompanhar um monte de história para ela. A repórter e o câmera tiveram que pegar barquinho, jangada, para chegar em algumas cidades. A gente conseguiu, num domingo, falar sobre tráfico humano, sobre prostituição infantil, sobre problemas sérios do norte do país. Dira Paz. Dira Paz. Eu botei o Drica no meio, grande atriz. E a gente conseguiu levar todas essas histórias, terminou o arquivo, segunda-feira era minha folga, na terça a direção da Globo ligou, de conteúdo da Globo, para dar os parabéns pelo que a gente tinha feito naquele domingo. Que a gente conseguiu fazer do entretenimento uma grande prestação de serviço. E esse cara, quase foi um arquivo que caiu, porque o marido dela não queria falar. O marido dela é fotógrafo, tal, não, nunca apareci, não vou falar, e não gravou. Todas as vezes que a gente ia na casa dele, tinha alguma desculpa e não gravava. E uma pessoa de extrema importância, né, Vanucci? Sim, e se não tiver, caiu a história. Aí no domingo, o programa começava às 6, eu tinha que entrar no camarim do Fausto para levar a ficha para ele, né, o roteiro, às 4 horas, e já estava pronto ali que, ó, Fausto, se você quiser, a gente não chama de arquivo, chama de histórias da Dira, tem histórias fantásticas e tal.
Aí o marido dela, eu tinha mandado várias coisas, ao meio-dia eu mandei o último áudio para ele. Falei, pô, cara, ficaria tão legal, tal. Última tentativa. Não vai virar arquivo, eu vou ter que contar outra história, tal, porque... Aí ele virou e mandou para mim, Vanucci, é o máximo que eu consigo. Ele mandou um áudio, né? Aí eu falei para ele, me manda fotos suas, você e ela. E aí a gente montou um VT em cima, com áudio dele, porque ele não queria aparecer. Né? E ele falou, estou fazendo isso por ela e por você. Né? E aí a gente botou no ar, nossa, ela chorou, ela falou, Fausto, nunca ele fez isso. Tal. E aí, como que vocês conseguiram, né, fazer ele falar, sim. Mas é isso, você passava, de programa ao vivo, você passa até a hora de entrar no ar, você passa um nervoso danado. Eu imagino. E tem muitas pessoas envolvidas também, né, Vanucci, por trás. Toda uma equipe mobilizada, né? Muito. É uma engrenagem maluca, sabe assim? Sim. E que funciona. Exato. E que funciona. E o Fausto era um grande maestro disso tudo, né? Porque o Fausto, ele estava aqui, ele olhava atrás da câmera, ele via se o cara estava cansado ou não. Ele olhava lá no auditório, ele falava na terceira, chamava lá, na terceira fileira ali tem uma senhora com dificuldade. Ia lá a produção e realmente ela estava tentando se ajeitar, estava com algum problema ali e tal. Então, assim, é um cara que tem um olhar muito presente. Ia te perguntar sobre isso mesmo, como que era o Faustão nos bastidores, né? É isso, é um cara presente, é um cara que gosta. O Faustão é o melhor pauteiro que tem. Melhor pauteiro. Tanto que eu fiz um acordo com ele. Eu falei assim, Fausto, o arquivo confidencial, quem vai... O Fausto, ele não assistia ao arquivo. Ele não assiste. Você não conta a história para ele, você dá mote para ele. Então você vira e fala assim, aqui é a mãe sofredora. Aqui é o marido, paixão da infância. Aqui é o... A gente fez, por exemplo, da Agatha Moreira, a gente fez a gente botou no telão uma foto da boca do primeiro menino que ela beijou, né? E ele contava essa história, né, no bailinho, como ele conseguiu o primeiro beijo e tal. Então era assim, de quem é essa boca, né? E o Fausto não sabe que história que está ali. E aí o Fausto fala, que boca é essa? De quem é essa boca? Ah, é do meu grande amor, tal. Porque a boca realmente parecia do Rodrigo Simas. E ela faz uma baita declaração de amor e quando roda o VT é o cara, né? Tanto que o Simas voltou na semana seguinte, a gente brincou com ele, fez toda coisa, mas que foi um negócio, ela levou na brincadeira, tal. Ela adora o Fausto, né? Então, o meu acordo com o Fausto é que eu chegava para ele e falava uma palavra e ele corrigia. Né? A gente tinha uma troca muito grande disso, né? Porque o programa tem que ser a cara dele, tem que ser o jeito dele. Então ele é muito presente como melhor pauteiro que tem, melhor roteiro. Eu falo assim, eu não fechava o roteiro, quem fechava o roteiro era ele. Porque a gente chegava e ele falava assim, Vanucci, é o seguinte, eu vou abrir aqui eu faço isso, aqui eu vou botar o merchan, aqui ele tem o programa na cabeça diante da combinação de elementos que tem ali. E cabia a mim pegar as informações suas, do próximo participante e tal, e reunir na ordem que ele botava, no tamanho que ele dava. Né? O Fausto é um cara que, assim, pela vida que ele teve profissional, ele pauta, ele edita, ele finaliza, ele faz tudo. Faz tudo, né? Uma escola, né, Vanucci? É uma escola. Eu acho que eu aprendi, eu falo assim, eu falo isso para ele, né? Eu falo assim, Fausto, eu sou muito grato a você, sou muito grato a Luciana, a mulher dele, por vários fatores, assim, eu admiro muito ela. Eu sou muito grato à família dele, o que eu puder fazer por eles, eu faço. Né? Porque eu aprendi muito com o Fausto, aprendi como pessoa e aprendi muito como profissional. Assim, trabalhar com ele, você sai, parece que você fez a sua pós-graduação, sabe? Assim, o seu doutorado. E que bacana esse relato que você está fazendo aqui, da gente saber como é que era, né, esses bastidores. E como é que foi essa saída, Vanucci, da Globo para a Band? Existia já algum namoro? Todo mundo foi pego de surpresa? Como é que foi isso? Na verdade, assim, o Fausto, ele sempre ele negociava com a Globo 2 anos antes do contrato vencer. Aí teve a pandemia, então aquilo ficou parado, né? Não tinha como tratar as coisas, ninguém sabia o que ia ser a televisão ali. E aí, quando voltou pós-pandemia, em janeiro, estávamos todos nós de férias, o Fausto, ele
ele recebeu, era uma transição de poder na Globo, né? Tava saindo o Schroeder, que tinha renovado o contrato anterior dele, e entrando o Ricardo Waddington, que era o diretor de gênero dele. O Waddington foi diretor de gênero do Domingão, né? E aí, como o cara do entretenimento. Então, os dois vieram para São Paulo negociar com o Fausto. Fizeram algumas propostas, né? E uma das propostas era: Fausto, você sai do domingo, no final do seu contrato, e vai para o horário nobre. A Globo tinha uma intenção de ter o Fausto ali no horário nobre, com um grande programa à noite, para puxar essa audiência popular para a noite, né? Aí o Fausto pediu alguns dias para pensar, tal, e aí eu estava em férias no interior, toca meu celular, o Fausto falou: olha, Vanucci, eu estou te ligando porque há 2 dias aconteceu essa reunião, eu quero te dizer a resposta que eu vou dar para eles. Estou avisando para eles que eu não vou ficar na emissora, eu fico até o final do meu contrato, eu não vou renovar do jeito que é a proposta. Ele falou: estou no domingo, tal, e eu acho que é melhor a gente encerrar a relação bem. Falei: tá bom, Fausto, tá bom, estou com você até o final, né? Aí ele falou: agora eu vou ligar para o Cris Gomes, que eu fazia conteúdo e o Cris fazia a direção geral, né? Aí ele ligou para o Cris e falou: Cris, estou indo, tal. Então a gente já sabia. Voltamos depois, né, janeiro, férias, voltamos em fevereiro, e a intenção era que o Fausto, e aí já estava presencial, né, com a restrição, mas presencial, né? E a ideia era que o Fausto fosse até o final de dezembro. Ó. A Globo já tinha encomendado para a gente um programa final grande, se não uma homenagem a ele, se não um arquivo confidencial que ele não ia aceitar, não ia fazer. O Fausto não ia nem querer a homenagem, mas algo que relembrasse a história dele. Então, a gente estava pensando, seria talvez a maior edição do Prêmio Mário Lago, né, do Troféu Mário Lago, né? Então, a gente tinha lá várias possibilidades. Que realmente naquele período ainda de pandemia, né, as coisas eram mais difíceis. E aí o Fausto ficou doente, né, precisou se ausentar, porque assim, o programa sempre tinha um bye, né? Se tiver algum problema, caiu um raio, quebrar a antena da Globo, soltava do Rio de Janeiro esse programa bye, soltava de qualquer canto, né? E aí o Fausto adoeceu, teve algum problema, mas que resolvia até o domingo. Aí não vamos arriscar, tal, bota o Thiago Leifert. Aí veio o Thiago Leifert, aí no domingo seguinte já ficou o Thiago de vez, então não teve essa despedida do Fausto. Porque também, hoje eu até entendo, né, a Globo ficou meio incomodada, assim, sei lá, porque todo mundo chega e fala: Fausto, você vai fazer uma falta danada. Então, e seria um ano de despedida, e o Fausto ali, assim, o Fausto até então ele não tinha negociado com ninguém. O que aconteceu? Tomou a decisão, quando foi ali para abril, mais ou menos, o Fausto teve um jantar com o Saad, com o Johnny Saad, e aí o Johnny falou: você lembra o que você falou para o meu pai? Né? Quando o Fausto saiu da Band, foi para a Globo, saiu do Perdidos da Noite, o Fausto o contrato estava em andamento, ele foi conversar com o seu João para romper, né, para sair. Seu João pediu um tempo para o Fausto, o Fausto cumpriu esse tempo, né? O Fausto, ele faz questão de encerrar o ciclo sempre da melhor forma possível, sabe, assim, da melhor forma, deixar portas abertas para voltar. E aí aí o Johnny falou: você falou para o meu pai que quando você saísse da Globo você voltaria para a Band, né? Vamos considerar isso. E aí eles passaram a conversar, tal, e fechou. Só que aí vazou a informação. Alguém da Band, quando soube, vazou, né? E o contrato estava vigente ainda na Globo, né? O contrato estava vigente. Então a Globo talvez tenha ficado meio incomodada por isso. Porque realmente você tem que... Mas o Fausto, ele só entrou no ar e só foi... ele só foi gravar, né, o chamadão, né, que entrou dia 1º, faltando um dia para terminar o ano, né? Ele adiou a viagem dele e tal para cumprir o correto ali. E só entrou no ar depois que terminou o contrato. Ele cumpriu tudo rigorosamente. E você foi para a Band depois de uns meses, aí eu né? fiquei, né? Eu fiquei com
O Fausto saiu, o Cris foi antes, depois foi o Renato, né, que foi a direção geral, aí foi a produção para começar a montar isso. Conteúdo geralmente é lá no final. Porque o combinado com o Fausto foi, se tiver que começar a montar alguma coisa e alguém sair, o último que vai sair é você. Ele falou, você, Vanucci, você fica comigo até o último dia de dezembro. Porque eu era o cara que entregava o conteúdo para ele, né? Tinha a conversa de camarim ali, né? Então, estava combinado isso. E aí ele saiu, eu continuei ainda um período, e não sabia se ia para a Band ou não, né? Porque não tinha. E aí veio o convite para ir, para fazer parte Como era um programa diário, a gente precisava de 2 diretores de conteúdo, que era eu e a Leonor Correia, senão não ia dar conta de se levar tanta coisa. Diferente do domingo, que era apenas um dia. Só, né? E aí a gente tinha uma equipe grande de conteúdo e tal. E aí quando foi em julho, aí o Cris me ligou e falou, olha, agora você tem que vir. Vamos começar dia 1º que a gente vai começar. Preciso que você comece a buscar conteúdo fora, né? Eu passei 2 meses viajando atrás de conteúdo no Brasil todo, né? Falei, então eu preciso que você faça isso, eu preciso que você já comece a trazer ideias e tal. Aí conversei com o Boninho, porque o Boninho era o meu diretor de gênero, né? Eu liguei para o DA para falar, olha, eu preciso resolver isso. Aí a diretora lá do DA, responsável, Vanucci, é Boninho, só ele pode te fazer contraproposta, só ele pode. Aí eu liguei para o Boninho, eu estava viajando, eu tinha uma semana de folga, né? Estava viajando, liguei para ele. Aí o Boninho falou, Vanucci, já até sei o que é. Ele me chamava de Zé, né? Ele falou, Zé, já até sei o que é. Ele falou assim, fica até o final da dança. Eu falo com o Fausto, você fica até o final da dança aí, porque tá indo tudo direitinho, os merchans, tal, o Thiago tá gostando de você, depois você tá liberado. Falei, mas deixa eu falar, Boninho. Ele falou, não, eu já até sei. Ele falou assim, não vou fazer isso jamais com meu amigo Fausto Silva. Eu sei o quanto que ele precisa, o quanto que ele confia em você. Vai com ele. Né? Aí cumpri aquelas semanas lá, tal, fiz toda a transição, preparei quem ia ser o meu sucessor, né? Sim. E foi. Que história bacana, né, Vanucci? E Vanucci, se, por exemplo, o Faustão tivesse assumido os domingos da Band, será que seria uma estratégia mais viável? Não sei, você sabe que... Porque ele se consolidou aos domingos, né? Eu acho que ele se consolidou aos domingos. Mas até se chegou a pensar dele ir para os domingos, né? Porque é o dia dele e tal, da gente trazer formatos ali, seria uma evolução para a Band. Mas aí se falou, Fausto, o sonho da Band era tirar o R.R. Soares dali, né? Que já estava há anos. Que já estava há anos. No ar. Né? E nunca se achava um produto que bancasse o que entrava ali. Né? E aí, pelos cálculos dele, pelo quanto Faustão ganhava, o que ele podia trazer, foram vários cálculos que a Band propôs que fosse um programa diário, né? Com 2 horas de duração. Depois diminuíram para 1h30, né? Mas E aí ele aceitou essa loucura. Né? Quando ele falou que ele ia para a Band, eu lembro de eu estar almoçando com o Cris e falar, Cris, vai ser diário. Cris falou, você tá louco? Imagina. Porque assim, cara, o Fausto, Bruno, ele é um cara que ele vai no detalhe, né? E depois que você sai do Fausto, você começa a aprender a trabalhar no detalhe, né? Então assim, eu faço hoje meu conteúdo no YouTube, faço meu conteúdo digital, no site e tal. Cara, eu vou no detalhe. Assim, é detalhe. Às vezes eu viro e falo assim, pô, essa emenda não tá legal, deixa eu cobrir com tal imagem, eu vou buscar a imagem, tem que estar em alta definição, não dá para ser meia boca. Né? Porque isso eu aprendi com o Fausto. O Fausto, eu lembro que ele falava assim, mas isso? Né? E qual é a consequência? E quando terminava o programa, às vezes ele até dava bronca lá, falava, Vanucci, essa ficha, não sei o que lá, tal, e pronto. Quando terminava o programa, ele chamava a gente fazer uma reunião ali no camarim dele, isso aqui eu acho que funcionou, isso não funcionou, tal. Qualquer bronca que tivesse acontecido tinha passado. Falava, vamos jantar? Ia todo mundo para um restaurante, a gente jantava, conversava sobre outras coisas. Chegava na quarta-feira, que era a nossa reunião com ele, ele tinha tudo, do domingo para quarta, tudo anotado. Isso aqui não deu certo, isso eu quero melhorar. Então,
esse negócio de você ser detalhista com o seu trabalho, de você ser extremamente exigente com o seu trabalho, de botar o sarrafo lá em cima e falar, eu consegui nota 9.8, vamos para 9, tá 9.9. E nunca vai chegar no 10, isso eu aprendi com o Fausto. E faz toda a diferença na prática, né? Faz toda a diferença, faz toda. Eu lembro que às vezes a gente pensava, falava assim, Fausto, o que você acha da gente fazer quadro com tal pessoa? Pô, mas será que essa é a referência? É o cara que representa melhor isso? Né? Eu cuidava no Faustão, na Band, de toda aquela parte de prestação de serviço dos médicos e tal. Então, eu sempre tinha que pensar assim, qual é a informação que as pessoas querem e quem é o maior especialista dessa área. Sim. Tanto que o meu consultor era o médico particular do Fausto, né, que é o vice-presidente do Einstein. Então, eu pensava no assunto, ligava para ele, doutor Bacal, é isso, aqui, o que o senhor acha? Não, eu acho que esse não é o assunto do momento. O assunto do momento é esse daqui. E quem pode falar é esse daqui. Pronto. Já estava resolvido. E a gente ia no detalhe, pegar pergunta, ligava para afiliado. Porque aí você fala assim, eu podia botar pergunta só de São Paulo e tudo bem, por custo tá ótimo. Que nada, a gente falava, bom, quem da região norte, já foi em Manaus, então temos que achar outro pessoal aqui. Ligava para outra afiliada para pedir, para Nordeste, para você ter a diversidade, né, de sons, de sotaques, de preocupações do brasileiro. Eu percebo, Vanucci, que o público, né, que acompanhou anos e anos o Faustão torce muito para ele retornar. Ele passou por um momento delicado, né, recentemente, deu tudo certo. Mas queria saber dessa possibilidade aí dele retornar para a televisão. O que você poderia falar? O Fausto, a última vez que a gente conversou, eu converso por mensagem, às vezes áudio e tal. E falou, não, deixa ele lá descansar, a gente vai... Mas de vez em quando eu mando alguma coisa, falo, você viu essa coisa, você viu isso e tal. E aí ele falou, da última vez, ele tinha acabado de sair do hospital com o fim do processo do rim, né, que já não tinha mais a rejeição e tal. E aí ele virou falando, ele falou, Vanucci, seguinte, no áudio, né? Vanucci, seguinte, tô em casa, vou cumprir tudo que esses médicos estão mandando aqui, cuidar disso, tá? Um foco nisso. Ele falou, mas daqui a pouco a gente já vai pensar em algumas coisas, tá? Já tem umas ideias aqui. Umas ideias. Né? Então, ele não é o cara que para. Mas eu acho que ele... Hoje, eu não vejo mais o Fausto nos programas de auditório daquele jeitão, 3 horas e tal, né? Eu acho que eu vejo o Fausto hoje com outra preocupação, sabe? Animando. Eu acho que é o cara que melhor fala com o povo, né? Melhor fala com o povo, mas ele quer ir além, sabe? Assim, o Fausto é danado, meu. O Fausto ele tem um negócio que assim, é isso que eu faço? Não, então eu quero ir aqui, sabe? Então, com certeza ele já está pensando em alguma coisa muito diferente. E de alto padrão. Isso é fato. Com certeza. E esse momento delicado, Vanucci, se criou uma campanha muito importante, né? Que é a doação de órgãos, então a gente vê o quanto o Faustão se preocupa realmente com tudo, né? E não só ele, né? A família dele entrou nisso, né? Então a Luciana fez questão de criar perfil, de coordenar isso, de lutar. O João foi para Brasília para falar sobre a lei de doação de órgãos, né? A Lara fez a parte dela, né? Então todo mundo trabalhou ali intensamente. Vanucci, queria falar agora sobre o livro que você escreveu com o Flávio Rico, né? Biografia da televisão brasileira. Queria que você falasse um pouquinho desses bastidores. Eu sei que vocês ouviram muitas pessoas, né? Como é que foi? E no início você falou que foi até uma ideia do Fausto, né? Na verdade foi o seguinte, um dia eu estava numa pizza do Fausto. Pode pegar, tá, Vanucci? Estamos aqui de casa. O Fausto chamou, falou assim, vou te ligar e a gente vai marcar um almoço. E aí ligou a secretária dele e falou, você pode ir segunda-feira, tal horário? Vamos lá. Cheguei 10 minutinhos antes, tal. Flávio Rico chegou 10 minutos, você aqui, eu aqui e tal. Aí o Fausto sentou e falou assim, cara, eu tenho uma ideia de vocês começarem a trazer. Ele falou, não sei o que é, mas a gente pensar em resgatar toda essa história da televisão, são vocês dois que podem contar isso, né? Pelo respeito que todos esses artistas têm, pelo que vocês viveram. Flávio, Flávio é mais velho do que eu, né? Então, você viveu mais tempo com esses caras, né, com os pioneiros e tal. Vanucci entrevista muito esses caras. Vocês podiam fazer alguma coisa
que tal? O Fausto é muito televisão, né? Então, que tal um programa de TV e tal? E aí a gente falou, a TV vai fazer 65 anos. Porque aí vem o ão do Faustão, né? Então, assim, se você pode fazer um programa de televisão, por que não fazer um site com? Por que não fazer um livro com? Porque, né? Como era esse projeto? E o mais viável era o livro, porque estava chegando 65 anos da TV. E aí a gente ficou discutindo muito isso. Pô, mas que livro que a gente pode fazer? Né? Como a gente pode contar essa história se a Globo já contou a história dela, alguém já contou da Tupi, alguém já contou da Record, alguém já contou... E aí o Fausto falou, vocês são os únicos que conseguem contar a história da televisão e não de emissoras. E aí a gente aceitou o desafio. Foram 500 entrevistas oficiais, muitas entrevistas não oficiais que eu falo que são conversas, né? Porque às vezes tá aqui, você está conversando ali no bastidor, tal, a pessoa fala um negócio, aquela história fica, tal, que você usa no livro. A gente foi fazendo os contrapontos, então Lolita Rodrigues falou um negócio, o Lima Duarte falou outro, a gente viu que a história do Lima não era bem assim, e fomos construindo o livro. Foram 4 anos e meio de trabalho até publicar o livro. Mas eu falo que esse livro me criou um compromisso com a vida. Né? Eu e o Flávio tivemos a oportunidade única, de naquele momento conversar ainda com vários pioneiros da televisão e com a geração mais nova. Então eu tinha no livro Vida Alves, Inesita Barroso, Lolita Rodrigues. Né? A gente tinha muita gente aqui pioneira, né? E tinha Mel Maia, a nova geração, Rodrigo Faro, Portiolli, toda essa nova geração. A gente tinha Raul Gil aqui. Né? Muitos já faleceram, né? Do vídeo e do bastidor. Né? Então, foi um momento único. A gente conseguiu realmente contar a televisão antes da estreia dela, meses antes, de como tudo isso começou, de pessoas que conviveram com Assis Chateaubriand, né? E trazer até os dias atuais. Né? E a gente conseguiu contar a história, que eu acho que isso que é o mais importante. Quando a gente fala da televisão brasileira, quando a gente fala dos pioneiros brasileiros, a gente sempre coloca como pioneiro Lima Duarte, Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, Cassiano Gabus Mendes, porque estavam na Tupi de São Paulo, onde foi o primeiro sinal. Mas lá no Rio de Janeiro, foram pioneiros também, porque era como se começava a história do zero. Sim. A Tupi de Belo Horizonte, igual. Então, a gente conseguiu mostrar que a televisão ela teve várias estreias. Ela teve vários marcos zero. Né? Porque eram histórias muito diferentes que um louco chamado Assis Chateaubriand resolveu fazer. Né? Quantas histórias, né, Vanucci? Nossa. E um monte. Nossa, eu lembro de ter entrevistado Glória Menezes e Tarcísio, e eles contarem coisas assim de... A entrevista tá programada para durar 1 hora, eu ficar 4 horas com ele. Benedito Rui Barbosa, eu fiquei 4 horas com Benedito Rui Barbosa. Imagina o que não teve de e histórias. Aí você passa a compreender, e não é só história, né? Você passa a compreender como que a pessoa é. Né? Então, você passa a compreender a obra. Para todo mundo a gente fazia assim. Você lembra como que você começou a escrever televisão? Ou quando você começou a assistir televisão? E aí a gente fez isso para o Benedito. O Benedito falou assim, você tem um tempinho? Porque eu preciso recuar no tempo. E aí ele começou a contar a história dele, na infância dele, no interior do Paraná, se eu não me engano. O pai dele tinha uma mercearia. Entre os produtos que ele vendia livro. O Benedito era praticamente a única criança que lia, né, que sabia ler. Então ele pegava todo dia o livro, sentava na porta da mercearia dele e contava histórias. Ia lendo aquele livro. Como ele era tímido, aquele era o momento dele ter os grandes amigos perto. Né? E aí ele falou o seguinte, eu precisava contar aquilo em etapas. Então eu contava um pouquinho uma noite para todo mundo voltar na outra. Então assim, o jeito de criar, de dividir a história, ele começou a fazer ali. Né? E aí ele fala assim, nossa, meu pai era não sei o que lá, tal. E aí ele conta o dia que ele vai, e aí ele chora, né? Porque ele conta o dia que ele vai com o pai dele até o grupo escolar,
porque o pai vai ser homenageado e os dois vão conversando sobre a vida, sobre a relação de pai e filho, sobre como que isso é construído, que um tem qual conselho do pai para o filho. Se você olhar a obra do Benedito Rui Barbosa, ela é basicamente a relação de um pai e de um filho. Tá isso em Pantanal, tá isso em Renascer, tá isso em O Rei do Gado, tá isso nos Imigrantes. Essa relação tão familiar, sabe? Porque vem da vida dele. E essa resposta durou 1 hora para ele chegar como começou a escrever. Então eu falo, o livro me deu uma bagagem, me deu uma... Aí eu falo, eu tenho uma dívida com a vida. Eu tenho que contar essa história para os mais jovens. Eu tenho que levar isso adiante. Né? Exatamente. Vanucci, para quem não sabe, Vanucci tem o Vanucci Responde, né? Tem o no Vanucci YouTube, no portal Alta Definição. E eu vou ter o privilégio hoje de fazer o Vanucci Responde com você. Pode ser? Pode ser. Vamos lá? Cuidado com as perguntas. Olha que eu pergunto, hein? Vamos lá. Vanucci, vamos começar falando sobre um grande acontecimento recentemente, né? Dia 1º de abril. O SBT solta um comunicado falando sobre o término da parceria com a apresentadora Eliana após quase 15 anos de contrato, né? E eu vi que recentemente você noticiou que a Eliana pode ter um programa nas tardes da Globo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem de bastidor para o nosso público sobre essa saída, né? E possível ida para a Globo, que é mais indicada. Bom você perguntar isso. Eu tô antenado lá, viu? Que bom. Porque assim, na verdade, o que é que eu falei? Conversei com amigos que trabalham na Globo e a aposta deles é que ela poderia ir para esse projeto, que finalmente a Globo tem alguém que poderia viabilizar o projeto, porque a intenção da Globo é esticar o ao vivo. Depois do hoje, ter algum outro programa que continue ao vivo, que você possa vender, mas que principalmente você possa usar o factual, né? Que é o que a Ana Maria faz, é o que a Patrícia faz, a ideia é chegar até lá. Então, o que há de concreto, isso é conversa de bastidor. No bastidor há uma torcida para que isso aconteça. O que há de concreto, quando a Globo está negociando com alguém, esse alguém fica quieto e a Globo fica quieta. Os dois lados. Dos dois lados. Até agora, você não tem o saia justa na programação do GNT. E a Globo só vai anunciar a nova formação no finalzinho de junho, mais ou menos quando a Eliana sai. E tem uma história que ela pode fazer com a Angélica e a Xuxa também, né? Tem um eu acho trio que aí, já né? não. Aí eu acho que não, né? Não. Porque aí senão ficaria muito o encontro das loiras. Né? Elas têm projetos que elas podem fazer com as 3 juntas ali. Mas eu acho que ela... A Eliana, ao chegar na Globo, ela vai ter um caminho muito parecido com o da Sabrina, né? Você tem um pedágio na Globo, né? A Globo é uma coisa tão grande, tão organizada, tão... Você vai... Aí você vai falar, mas o Mion quebrou tudo isso. Mas o Mion chegou para ir pelo Multishow e as oportunidades aparecerem. É que aí houve toda a mudança. Faustão saiu, o Luciano antecipou a saída dele. O Caldeirão tinha patrocínio até dezembro. Bota o Mion lá e deu certo. Mas era para ficar só até dezembro. Mas caso isso se concretize oficialmente, você acha uma boa estratégia? Eu acho. Eu acho que assim, Eliana, Xuxa e Angélica chegaram num outro patamar da vida, né? Da vida. Eu não vejo mais a Angélica comandando um game show. A Angélica está muito acima disso. Pode ter game show, mas é um programa muito mais amplo, onde ela opina mais. E a Eliana a mesma coisa. A Eliana é um programa que não é feminino, não é, mas é uma revista. Aí vai. Agora, a Eliana é apresentadora de programa semanal, tão detalhista quanto Fausto Silva, para o Diário. A produção vai trabalhar. E a concorrência também, né, Vanucci? Porque... Sim. Né, a concorrência... E é uma tendência mundial, né, de você derrubar o gravado, que é produção gravada, para apostar em ao vivo até o mais longe que você conseguir. Começa tudo às 4 da manhã e quanto mais longe você chegar com esse ao vivo, melhor a possibilidade. Mas eu acho que a Globo conseguiu resolver uma questão muito antiga nesse horário, né? Porque o Balanço Geral com o Reinaldo Gotino liderava constantemente, né? E aí você escolher reprisar uma novela no horário foi um acerto, né? Nesse sentido. E agora trocar... Mas foi um acerto porque pega a parte final, né? Porque você, todo o início, onde apanhava também, né? A Globo puxou 15 minutos o jornalismo
para cá, né? Então 11h45 começa esse jornalismo local, empurrou o esporte, empurrou. O hoje vai até as 2 horas. Então quando você vê, o jornalismo é o que compete a maior parte com o balanço geral. E o que segura depois é a novela para tentar segurar a Fabiola. Né? Sim. E com essa saída da Eliana, o SBT, como é que fica nesse horário? O que até agora está mais firme assim é o Portiolli subir e ter um pouco mais de tempo e a Patrícia também descer um pouquinho e ter um pouco mais de tempo. Não significa que eles dividirão as 12 horas, né? Mas o programa Silvio Santos, se hoje você olhar a tabela comercial do SBT, o Domingo Legal aparece como Domingo Legal o programa Silvio Santos. Né? Então, a ideia é juntar todos esses. Esses dias eu conversei com uma fonte minha lá no SBT, eu falei, pô, é isso? Ele falou, Vanucci, quase. Porque a gente precisa ter formato. Então, a equipe do Portiolli está trabalhando, já comprou alguns formatos, eles estão desenvolvendo alguns formatos, estão trabalhando a toque de caixa para falar, nós temos material que vai segurar. Porque o domingo é estratégico para o SBT, não pode perder. Sim. E o Portiolli funciona muito bem com game, né? Mas não dá para ser um domingo só de game. Exato. Talvez voltar com quadros que fizeram sucesso, né, no passado. Não sei se poderia ser uma estratégia. Mas será que a gente tem que estar no saudosismo o tempo todo? Esse saudosismo também, né? É claro que assim, tudo que a gente faz hoje tem tudo que a gente já fez no passado. Né? Um podcast não deixa de ser um programa de rádio. Né? Mas tem novas dinâmicas dentro. Vanucci, dentro dessa nova programação do SBT, qual foi a maior estreia, na sua opinião? Acho que foi a Virgínia Fonseca, que foi a que funcionou melhor. Né? Tá lá na vice-liderança. A Record tem dificuldades com o Patrulha do Consumidor. A Record consegue ir melhor, mas com a Grande Conquista não tem conseguido. Mas eu acho que foi o programa que chegou mais redondo, sabe? Sim. Mais redondo. Eu acho que assim, eu torço muito pelo Chega Mais, porque eu gosto do formato. Mas eu acho que ele teve um erro de concepção, que agora o Ariel está ajustando isso, que é assim, eu quero fazer uma revista leve. Né? Então todo mundo fala, tem que ser um programa mais leve que o Primeiro Impacto. Ok, mas ele tem que ser competitivo. Então não dá para ser aquela pauta que vai durar. Né? Ele tem que ser mais dinâmico, porque você tem o encontro com pautas dinâmicas, o Mais Você com pautas dinâmicas. Você tem Fala Brasil, uma parte batendo ali, você tem o Hoje em Dia ali. Então você tem o esporte da Band que engole. Exato. E programas consolidados no horário. Né? Então é muito difícil. O SBT já sabia que ia perder a audiência ali. O SBT já sabia que ia perder a audiência com o Tá na Hora. E ainda acho, eu preciso me convencer do Tudo é Nosso. O Tudo é Nosso não me cativou ainda. E realmente ele perdeu um pouquinho de audiência, né? Mas eu acho que a melhor foi Virgínia. Circo do Tiru pela proposta, mas mudaria de horário também. Concorrer com Cidade Alerta e Brasil Urgente no sábado complicado. não dá. Sim. Talvez até no domingo de manhã, né? Acho que poderia encaixar legal antes do Domingo Legal. Ser uma entrega, o Didi era ali. Né? Sim, exato. Os Trapalhões que dava muito certo na Globo na época, né? Então vamos acompanhar aí os próximos desdobramentos dessa programação. Eu acho que finalmente a televisão veio até porque o SBT estava há muito tempo, né, acomodado, assim como a Record está acomodada, assim como a Globo está acomodada. Porque se você pegar a Globo, você fala assim, atualmente o que ela tem no horário nobre? Terminou a novela Renascer, que é um remake. O que você tem ali, você vai ter de inédito, produção da Globo, Linha Direta, Globo Repórter e Profissão Repórter. Sim. O resto que está, né, Encantado, Sob Pressão, Globoplay, Porchat é GNT, os outros Globoplay. Você tem uma série americana na sexta-feira. Então, você olha lá, você tem uma boa fatia que é Globoplay. Ok, tem que ser segunda tela, não tem mais isso de tela exclusiva e tal. Mas terminou o jornal, você tem uma reprise de novela. Né? E depois uma reprise dos humorísticos do Multishow. Então, assim, você vê que tem menos produção. Exato. Você falou do Globoplay, agora o SBT está
está para lançar, né, a plataforma, né? Que é uma tendência, né? Todas as emissoras estarem no streaming também, né? O streaming é algo muito caro ainda, muito caro. Então vai ser um investimento a longo prazo. Já vem sendo o Mais SBT há muito tempo trabalhado. O SBT no digital vai muito bem no YouTube, vai muito bem. Ele fatura muito, ele tem muita audiência. Os canais jovens dele no YouTube, os canais esportivos do SBT no YouTube são fantásticos. Mas Nossa, você fez essa pergunta, você resolveu um problema que eu precisava resolver. Opa! Aqui. Ó, deu estalo aqui. Deu estalo aqui. Mas o Mais SBT é basicamente para ter o sinal do SBT ao vivo, no ônibus, móvel, né? Porque hoje é isso, né? Você levar esse sinal ao vivo. Exato. Ainda sobre o SBT, como é que você avaliou a volta do César Filho agora no SBT Brasil? Eu gosto muito do César Filho, porque ele tem essa pegada de rádio e tal. Eu acho ele um apresentador muito bacana. E lá atrás todo mundo falava, pô, mas ele já fez merchan da loja Marabras e tal. Cara, de menos isso. Né? O público ele não quer saber se o jornalista se contaminou. Ele não quer matéria vendida. Ponto. Isso ele não quer. Mas eu acho que o jornal ganhou mais ritmo, isso é fato. Né? Mas eu ainda acho que falta um comentário. Eu sou jornalista, né? Eu ainda gosto de um jornal comentar. Sim, exato. Quem sabe aí com o tempo eles vão ajustando, né? Tem todo um tempinho. Mas não é a característica mais do SBT. Não é. E essa questão de ter apenas um âncora, você acha que foi bacana? Também. Porque no passado, o SBT Brasil estreou com a Ana Paula Padrão, né? No passado. Se a gente for pegar o grande marco do SBT, era o TJ Brasil. Era Boris Casoy. Era ele sozinho. Né? Que apresentou, inclusive, com o estúdio alagado. Né? Essa cena é clássica. Né? Ele termina o jornal e ele fala, olha, não sei como nós vamos sair daqui. Porque aí a câmera abre e está alagado. A água está quase aqui na bancada. Né? Então, foi ele sozinho, Ana Paula Padrão sozinho. E a gente se acostumou muito com esse padrão da Globo de ser uma dupla, de ser um casal, de ser No começo, não se esqueça, a TV era machista, eram 2 homens. Teve até lá uma experiência com mulheres e tal, mas quando se estabeleceu o Jornal Nacional foi sempre com homem. Vanucci, na sua opinião, qual foi a melhor novela da Rede Globo dos últimos tempos? Tá difícil, hein? Difícil, né? Nos últimos tempos tá difícil. Enquanto você pensa, a gente pode ressaltar aqui que a Globo tá apostando bastante nos remakes, né? Que vem dando certo, como Pantanal. Deu muito certo em Pantanal. Renascer tinha tudo para... Assim, não dá para falar que é um fiasco, porque não é um fiasco. Não dá para falar que deu errado, porque não deu errado. Porque dá 26 pontos aqui em São Paulo e dá 29 no Rio de Janeiro. Né? Mas não tem repercussão nas redes sociais porque ela é lenta. Eu acho que assim, é legal você ter o remake, é importante ter, a gente faz isso no cinema, por que não fazer no horário nobre da televisão? A televisão sempre fez, Ivani Ribeiro foi para a Globo para fazer remake, ponto. Todos os sucessos dela da Tupi, ela levou de volta para a Globo. Foi uma ideia do Boni isso daí. Benedito já fez remake das novelas dele às 6 horas da tarde. Mas eu acho que tem que medir. Né? Eu acho que tem que... Vai sair Renascer, que é um remake, vem Mania de Você, e logo depois Vale Tudo, que é outro remake. Né? E aí se cria no público essa ideia de que não temos autores. Está faltando criatividade, está faltando história. No passado era melhor. Né? E aí vem aquela bola de neve, né? Que aí vem o povo que não gosta da Globo, fala, tá vendo? A Globo está falindo e tal, e essa... Né? Então, por isso que eu acho que precisava ser muito bem medido ali. E talvez dar um intervalo maior, né? Entre um bota e outro, uma... né? É que também a gente está numa fase grande, de grande transformação, né, de virada de geração. Assim como a gente vê no SBT virando essa geração, o Silvio saiu, Raul Gil vai sair, né, o Carlos Alberto também está com 80 e tantos anos, então, né, ele tem 70 anos de carreira, gente. Então, vai sair. A gente tem essa virada também na teledramaturgia. Aguinaldo Silva saiu, o Gilberto Braga morreu, o Silvio de Abreu saiu. Você olha o horário nobre da Globo, esses autores consagrados saíram. Você tem a Glória Pérez, né, o Valcir Carrasco, que é relativamente novo no horário nobre, né, mas que segura, faz sucesso, porque o Valcir entrega o que o povo quer. Então você precisa formar esse pessoal. Né? É uma mudança. E ao mesmo tempo nós
estamos assistindo tudo diferente. A gente quer mais ritmo, a gente quer uma pegada de série, a gente quer... Então, tá numa revolução, cara, que é difícil, viu? Nos tempos atuais, a gente pode ver o que a Avenida Brasil entregou, né? O boom de audiência, a gente viu o último capítulo, as ruas completamente vazias, né? A gente pode ter isso de novo atualmente? Não. Por um simples fator, né? Uau. Eu agora, a gente está aqui gravando, passou das 8 horas. Daqui a pouquinho acaba Família é Tudo, né? O que eu vou fazer? Se alguém estiver dirigindo no carro, eu vou assistindo Família é Tudo no carro. Né? Eu não disse não para você, eu não posso ir porque eu quero assistir no Rancho Fundo e a Família é Tudo. Né? Hoje eu perdi os 2 capítulos, mas que eu vou chegar em casa, vou jantar, tal, não sei o que lá, e eu falo assim, bom, eu assisto lá a série que eu estou assistindo, termino, né? Eu posso maratonar amanhã. Então, a facilidade de você assistir o que você quer, na hora que você quer, como você quer, nunca mais vai parar o Brasil uma novela. Ponto. Exato, e o streaming ajuda bastante, né, Eu nesse acho sentido. Talvez o que aconteça assim, é o que só acontece naquele momento. Então, assim, se você tiver, sei lá, uma grande partida de futebol, Corinthians e sei lá, é que eu sou muito ruim de futebol, mas Corinthians e o maior time lá decidindo quem é o campeão do mundo, né? Aí você vai assistir, né? Porque aquele evento é só naquele momento. Talvez chegue no 100%. Mesmo assim não vai chegar, porque vai ter palmeirense que vai falar, é o Corinthians, não quero assistir. Então, é muito difícil hoje, né? Hoje a televisão ela é muito segmentada, né? Ela é muito... E tem essa possibilidade de você rever na hora que você quiser. Vanucci, vamos falar agora sobre jornalismo. Atualmente, né, o Rio Grande do Sul passa por um momento muito delicado e a Globo mandou diversos profissionais para reportarem, né, os últimos acontecimentos. E um deles foi o William Bonner, né, que foi lá, se deslocou, ficou pouco mais de 1 semana e meia, praticamente. E muito se fala sobre a aposentadoria do William Bonner, né? Um dos maiores âncoras aí. Quem que tá mais preparado para assumir essa posição lá na Globo? Você sabe que a Globo falava muito do Bocardi ser o apresentador dele, tanto que seria o cara que iria cobrir as férias. Veio a pandemia e tal, e isso daí parou um pouquinho. Já ouvi dizer do Trali, mas assim, a diferença do Trali pro William Bonner de idade é relativamente pequena. O Trali começou comigo na Rádio Jovem Pan. Então, se eu tenho 55, o Trali tem 56, 54, 53, de 50 para cima, né? Então, vamos arredondar para 50. De 50, o William tem 60, 10 anos é pouco. Então, talvez o Bocardi entre ali, talvez como uma opção. Mas o William está bem ali, não tem motivo de tirar, a não ser que ele queira, né? A imagem não está desgastada. Aí você vai falar, mas tem uma parcela da população que vai bater em qualquer um que estiver lá. Exato. Ponto. Porque, ainda mais se esse fizer debate político, for âncora político. Porque aí um lado vai achar que favoreceu esse, o outro lado vai achar que favoreceu aquele, e aí pronto. Não vira. Então eu acho muito difícil, essa é uma substituição difícil. Mas que lá atrás, quando o Cid Moreira saiu, todo mundo falava, nossa, que substituição, quem vai ser? A Globo virou, né, pegou um profissional com outro perfil, com outra pegada. E tem todo um estudo por trás ali para escolher o melhor nome, né? Tem. A Renata Vasconcelos, lembra? Era Fátima. A Renata foi cotada para ser. Na época pensaram na Patrícia Poeta, porque ela tinha um apelo muito grande com a classe C, né? A classe C conhecia mais ela do que a Renata Vasconcelos, que tinha sido da Globo News e tinha passado pro Bom Dia Brasil, e aí começam a colocar ela mais nacional, tal, não sei o que lá, para poder... O que é difícil, né, você pegar. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu tenho um apresentador maravilhoso lá de Pernambuco, mas que Pernambuco conhece. Então você precisa fazer o Brasil conhecer para substituir alguém de tamanho. Exato. E uma ideia que eu achei muito legal que eles fizeram nos 50 anos é de trazer apresentadores locais que representavam vários estados. Eles poderiam fazer de novo, né, Vanucci? Caro isso, viu? Imagina. A televisão hoje não tem dinheiro para fazer isso, não. Você tem que trazer, você tem que tirar o cara de lá. Ao mesmo tempo, você prepara, né? Ao mesmo tempo, você testa, você começa a olhar ali e tal. Mas a Globo já faz muito isso. Você sabe que eu ainda acho que falta um negócio? O melhor jornal para mim,
melhor jornal, é o Bom Dia Brasil. Né? Eu gosto desse negócio do Bom Dia Brasil, de você estar no estúdio, poder conversar com um cara, uma hora é Brasília que está ancorando, outra hora é Belo Horizonte, deveriam usar mais Recife, porque é Globo, tá tudo por fibra, poderia usar mais. Eu gosto disso, de trocar, né? De você ter, e de trazer o local, né? Porque tem hora que breca, ó, isso aqui vai tudo pro nacional e o regional fala, né? Então, isso é legal, assim, você ter essa eu acho melhor, que integra todo mundo. E Ana Paula Araújo, que eu sou fã dela e da Renata. Se eu fosse dono de TV, se eu montasse agora a TV do Vanucci, as duas primeiras contratações, Renata Vasconcelos e Ana Paula Araújo. Duas grandes profissionais, né, Vanucci? Muito. E seriam apresentadoras solo no jornal. Não ia fazer dupla com ninguém. Não ia precisar de jornal. Ninguém, entendeu? Cada um no seu jornal. Ana Paula Araújo, ela deu um show lá no Rio Grande do Sul, sabe? Com as reportagens. E a sensibilidade, né? Não só dela, mas de todos que estão lá, né? Mas a gente acompanhando de perto, a gente percebe, né? Eu não vou contar o santo, mas eu vou contar o milagre. Eu tenho um dos jornalistas que estava lá na cobertura da Globo, eu era já fã dele, né? E aí, um dia eu estava ali na Globo, tomando café, logo quando eu entrei, aí ele sentou, ele falou, eu posso sentar aqui? Prazer, Vanucci, eu sou fulano de tal, não sei se acompanha meu trabalho. Eu falei, cara, eu sou seu fã, adoro suas reportagens, né? Ele falou, pô, eu adoro o seu trabalho. Ele falou assim, eu fico feliz por você ter vindo para a Globo e fico triste por você ter saído da crítica, né? Porque você trazia ali, balizava a gente e tal, adorava você no Rony, assistia você no Rony e tal, não sei o que lá. E aí, domingo, ele estava no Fantástico, uma das matérias foi dele. Cara, eu não resisti, eu peguei ali, botei no WhatsApp, falei assim, ó, eu falei, você é foda, né, porque que matéria sensacional, parabéns, né, é isso que é jornalismo. Né? E eu falei, isso se estende a todos os seus amigos. Né? Porque realmente, quando acontecem essas grandes tragédias, é quando você vê que o repórter tem que ser bom. Né? Que não adianta nada do que você aprendeu na faculdade se você não sabe conversar com a pessoa, olhar a pessoa e saber o exato limite do sensacionalismo. Né? É muito mais fácil fazer o sensacionalismo, né? Você fazer qualquer pessoa chorar é muito fácil. É muito fácil, você vai na tragédia, você faz a pessoa... Mas o difícil é você contar essa história com a emoção exata e não avançar o limite. Porque o sensacionalismo, você vai para coisa que é piegas. Né? Então, você fala assim, ai meu Deus, domingo passado, Dia das Mães, e agora esta mãe que não acha o filho, ai meu Deus, o cachorrinho. Você pode contar todas essas histórias sem o ai meu Deus. Né? Exato. Fazendo. E esses repórteres souberam fazer isso. A gente conseguiu ver do outro lado aqui da tela. Né? E o William Bonner lá e a Ana Paula Araújo lá, eles conseguiram quebrar aquele negócio de que o jornalista tem um vidro aqui que te separa. Né? Infelizmente, para uma minoria, teve que ir lá chamar de Globo Lixo, de quase bater, de não respeitar o trabalho, porque assim, se não fosse a televisão, e é óbvio que a Globo tem a maior audiência, mas se não fosse a Globo, a Record, o SBT, a Band, Rede TV, todas as outras TVs que foram para lá, e as redes sociais também, e os jornais, as emissoras de rádio, a gente não teria mobilizado tanto as pessoas. Né? Então, o Rio Grande do Sul mostra isso, esse papel mobilizador da comunicação. Vanucci, o papo tá tão bom, mas vamos ter que encerrar. Você só aguarda um pouquinho que eu preciso atender um compromisso comercial. Coisa rápida. Vai lá. Você sabia que o CNA Raposo Tavares é o patrocinador oficial do Cash Show 360? E a partir de agora, vamos juntos conhecer um pouco mais dessa unidade que é referência no ensino de idiomas como inglês e espanhol. Com um atendimento personalizado para atender a sua necessidade, o CNA conta com uma metodologia moderna, explorando diversos recursos que inserem o idioma no cotidiano dos estudantes. Para tornar as aulas ainda mais dinâmicas, os alunos participam de games intuitivos e que estimulam habilidades de compreensão auditiva e fala simultaneamente.
E agora vamos ouvir um depoimento. Meu nome é Wallace, eu comecei a estudar aqui em 2021. A temática do CNA é incrível, tanto as festas que eles fazem em cada semestre, em cada bimestre, tanto os professores super gentis. A forma que o livro tem de trazer esse inglês pra gente já deu um up assim também na minha carreira, já consigo falar inglês mais assim fácil com outras pessoas. Até mesmo na escola eu já consigo mais entender melhor os conteúdos. E é por conta disso que as pessoas, os colegas das classes também ajudam demais a gente. Eu acho que o diferencial do CNA Raposo Tavares é que a gente tem uma conexão com os alunos diferenciada, porque os professores aqui são jovens e a gente consegue trazer bem mais ações divertidas com os alunos, interações diferentes. Então acho que é uma visão que a gente traz para os alunos bem divertida e eles conseguem progredir cada vez mais. Maravilha! Para você que ficou interessado em conhecer um pouco mais dessa metodologia, dos professores e da própria unidade também, é só acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela e fique por dentro de tudo. Agradecendo mais uma vez o CNA Raposo Tavares pela parceria. Vanucci, para a gente encerrar, eu vou te fazer umas perguntas rápidas aqui. Eu já avancei o tempo aqui, desculpa, mas não é todo dia que temos Vanucci aqui, né? Você manda. Você falou sobre o Bom Dia Brasil ser o melhor jornal, né? Na sua opinião. Melhor programa de entrevista da atualidade. Atualidade? Porchat. Porchat. Muito bom. Melhor novela. Da atualidade? Eita. No Rancho Fundo. No Rancho Fundo. Melhor programa de entretenimento. Tô gostando muito do Domingão com o Hulk ali e fico dividido com um Domingo Legal. Sim. E agora tem 2 partes, né? Domingão com o Hulk. Prefiro a segunda. Maravilha. É isso, Vanucci. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Se quiser falar de televisão, pode me chamar. Você vai ter que voltar outras vezes pra gente fazer aqui umas 3 horas de conversa. Botou aguinha aqui. Tá? Exato. Uma última pergunta, que eu vou aproveitar que você está aqui. Eu falei no início da entrevista, né? 30 anos de carreira. E você que compartilhou todas essas histórias, eu te pergunto o seguinte: qual que é o segredo para fazer sucesso na televisão, Vanucci? Cara, hoje em dia tá tão difícil, viu? Tá tão difícil. Mas eu acho que é você saber... O sucesso, ele vai ser consequência de um trabalho muito bem realizado, né? Se você chegar na televisão pensando só na fama, você não vai alcançar o sucesso. Porque o sucesso é o reconhecimento do seu trabalho, né? E você só é reconhecido com o seu trabalho trabalhando muito, né? Então, quando você vê Fernanda Montenegro, você fala, é um sucesso. Ela não tem fama. Você tem outras atrizes que têm fama. Mas o que foi? Foi trabalho atrás de trabalho, construção para chegar lá. Exato. Vanucci, muito obrigado. Eu que agradeço. Por gentileza, eu convido o público para acompanhar seu canal no YouTube, Portal Alta Definição. Fica à vontade. Tem lá a coluna do Vanucci no Portal Alta Definição, é portalaltadefinição.com. Tem o canal do Vanucci.com.br, onde eu conto a história da televisão, um site onde eu fico contando a história da televisão. Tem o blog do Vanucci lá, tem todos os vídeos lá. E no YouTube, o @NoPlayNews. Mas bota no Google, canal do Vanucci no YouTube. De segunda a sexta-feira eu tô lá às 9 da manhã, ao vivo, com as primeiras notícias do dia. À noite, segunda, terça, quinta e sexta, às 7 da noite, com edição da noite, que aí eu faço o resumo do dia, ao vivo, interagindo com as pessoas. Às quartas-feiras, a Super Live, aí depende do horário do futebol da Globo, a gente... Sim. Aí dá uma... Aí vai no horário do futebol da Globo. Espera terminar o futebol. Espera terminar a novela, na hora que começa o futebol, a gente vai... É papo de noveleiro, sim, né? Tem o Vanucci Responde 3 vezes por semana, e eu tô preparando uma série, cara. Que, assim, eu gosto muito da história da televisão. Né? E eu vou contar a história da televisão a partir dos programas de culinária. Que máximo. E eu tô assumindo o desafio de refazer as principais receitas da televisão brasileira. Então, assim, qual foi a primeira receita? Né? Eu consegui o livro de 1950. Até para adaptar os ingredientes para os dias atuais fica difícil. Exato. Né? Então eu vou refazer tudo isso, contar essa história e saborear esses pratos. E vai agora, ficar no canal. No canal, agora, né? A ideia é estrear já em junho. Semana que vem eu gravo, começo a gravar os episódios.
Dá trabalho, porque tem depoimento de um monte de gente e tal, mas Imagino. tá ficando bonito. Que bacana. Em primeira mão aqui, hein? Primeira mão. Vanucci, muitíssimo obrigado. Inclusive, essa live da manhã eu sempre tô lá, viu? Opa, eu por favor. acordo muito bem informado. Pra Por você que favor. gosta de televisão também, siga o Vanucci. Vanucci, muito obrigado. Eu que agradeço, Sucesso eu que pra você. agradeço. Volte sempre Pra aqui. pra nós. Tá bom? Obrigadão, viu? Eu A que gente se agradeço. fala aí. Até mais. Obrigado. Pessoal, na semana que vem eu estarei de volta. Sabe quem que vai estar comigo, Vanucci? Luciana Liviero. Ela estará aqui comigo. Ó, eu não vou dizer que começou comigo, mas começamos na mesma época também na Jovem Pan, uma das Sim. melhores repórteres aéreas de São Paulo e uma âncora maravilhosa. Sim, então ela estará aqui na próxima Manda um terça-feira. beijo pra ela. Pode deixar. Você de casa, então não perca. Pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, sigam a gente também no Instagram, @castshow360. E pra você, muito obrigado e até semana que vem. Vanucci, obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a Valeu! próxima.